Francisco Proença de Carvalho e João Espanha são convidados do Closing Bell, como habitualmente, à terça-feira. A ambos agradeço a presença e começo por si, Francisco. Como viu estes resultados da avaliação da Troika? Uma nota positiva, no entanto, com muitas más notícias trazidas pelo Ministro das Finanças em relação a uma recessão profunda, a confirmar, e também níveis de desemprego a aumentar cada vez mais. É isso, acabou de dizer o que eu acho, quer dizer, faz uma avaliação positiva através de más notícias, que faz uma grande confusão, desde sempre fez uma grande confusão, embora eu entenda que seja necessária alguma austeridade, o problema que está aqui é o grau de austeridade. E, portanto, faz-me confusão que qualquer ministro de Portugal diga com um ar impávido e sereno que estamos a ter sucesso e, portanto, vamos ter um desemprego de 14,5%, e vamos ter um agravamento da recessão. Isto, enfim, é uma coisa que desde logo me faz uma enorme confusão, repito. Mas pronto, a verdade é que dentro deste esquema de pura austeridade e de agravamento da austeridade, nós somos bons alunos e a nossa estratégia pública tem sido de facto essa, de cumprirmos aquilo a que nos comprometemos e do ponto de vista dos princípios e do cumprimento dos acordos faz todo o sentido e é bom assim. E depois há uma estratégia, eventualmente, uma estratégia mais reservada, que foi revelada até, de certo modo, por uma conversa semi-privada que foi publicada aqui em Portugal, que o próprio Ministro concorda com aquilo que nós, ou que eu aqui estou a dizer, que no fundo Portugal não faz sentido, não vai correr bem se nós tivermos esta austeridade a 3 anos e se nós tivermos de fazer este ajustamento a 3 anos. Não vai correr bem. Isto é mais do que evidente. Nós estamos à espera da salvação da Europa, de nova salvação da Europa, que é a dizer isto não está a correr bem, vocês estão a ir para os 14,5% ou mais de desemprego, a vossa economia está a crescer, a situação externa está a piorar, vocês não vão conseguir cumprir. E nós estamos à espera que alguém nos diga isso. E, portanto, é uma estratégia que eu consigo compreender. O que não consigo compreender é que se fale na palavra sucesso. Acho que é muito dura, porque... Pelo menos para ouvidos de muitos portugueses que fazem parte destes 14,5% e que a austeridade é pedida. Eu acho que nós temos uma visão demasiado tecnocrática sempre das coisas e muito insensível. E às vezes parece que é necessário isso. Mas eu acho que a política não pode ser só feita dessa insensibilidade tecnocrática. É preciso perceber o país em que estamos, é preciso olhar para o que está a acontecer às nossas empresas. E eu vivo isso na minha profissão e consigo verificar o que está a viver. Consigo ver o que se passa com pessoas da minha geração que, com uma formação universitária que em tempos seria impensável que estariam numa situação tão complicada e tão proletária, por assim dizer, e penso que eu não me via como uma pessoa de esquerda, e se calhar estou a ter um discurso que há tempos seria de esquerda, mas não. Eu penso que é um discurso que é um pouco mais de razoabilidade e de percebermos para que serve a política e percebermos para que serve um governo de um país. Portanto, não serve apenas para ser bom aluno. Portanto, eu tenho esperança e até alguma convicção pela conversa que tivemos que o nosso governo, nos bastidores, com discrição, esteja a tentar demonstrar a esta Troika que este caminho não pode ser um caminho cego num só sentido. Temos de ter cuidado com o excesso de austeridade, temos de ter cuidado com um movimento recessivo que estamos a criar em Portugal, que pode não ter retorno dentro do prazo que seria razoável para pagarmos as nossas dívidas e para vivermos numa Europa que tenha alguma solidariedade, uma Europa que faça sentido e que não tenha diversos carris, onde nuns vão os pobres, noutros vão os ricos, porque isso não é o conceito de Europa. Mas isso é uma discussão muito mais profunda e que vai muito além de Portugal e se calhar... O problema é que vai muito além de Portugal, de facto, e portanto é preciso convencer muitas pessoas disso. Mas eu acho que qualquer governo, por mais pequeno que um país seja e por menos importante que seja, deve ter essa ambição de tentar convencer as pessoas dessa realidade, porque eu acho que hoje em dia está visto que a pura austeridade, como estamos a fazer, vai ter sucessos imediatos, mas pode causar neste país um problema que demorará, se calhar, mais de uma década, ou não sabemos nós quando, não conseguimos ter essa previsão, a resolver, se é que o resolvemos nos próximos tempos.
João Espanha, boa noite também. Apesar de o Ministro ter dito categoricamente não pedimos mais dinheiro nem mais tempo, no entanto, nas entrelinhas disse que se houver alguma renegociação, não por estas palavras, terá que partir dos parceiros internacionais. Depois da conversa que ouvimos indiscretamente com o Ministro das Finanças alemão, podemos dizer que estava a convencer e que alguém tivesse essa dúvida. Pelo menos isto também continua com esta ideia nestas entrelinhas. Enfim, quase que diria que quanto mais andamos nisto, e eu e o Francisco já partilhamos ideias há algum tempo, mais me convenço que os Estados são muito parecidos com as empresas. E nós já falámos disso. Portugal tem uma enorme dependência relativamente ao que se passa no exterior e, designadamente, ao nível da Europa e da zona euro em particular. Mas já o dissemos aqui, a nossa convicção sempre foi de que dificilmente no final do período contratado no memorando com a Troika, Portugal estaria em condições de recorrer aos mercados. Até porque a receita que a Troika nos impõe é uma receita de grande austeridade, logo recessiva, logo impeditiva de angariarmos os meios para pagar a dívida que eventualmente pudéssemos contrair junto dos mercados. Ao contrário, aquilo que nos pareceu, e nós não somos adivinhos, nem nada que se pareça, mas parece meridianamente razoável, enfim, vamos cumprir o nosso papel, cumprir os acordos, que é uma coisa que fica bem às pessoas, e aos países e às empresas, e no final, como demonstramos ser pessoas e um Estado digno de confiança, alguém nos viria dar a mão para nos tirar do pântano atolados em que estamos, e aquilo que o Dr. Vítor Gaspar ouviu do Ministro das Finanças alemão, penso que não é mais do que isso, façam o vosso papel e no final cá estaremos para tomar conta daquilo que, enfim, seja necessário. Do que restar. Portugal afundem-se e nós depois vamos sim, dar-vos a mão. Repare, aqui, neste momento a grande questão é a Grécia, não é Portugal. E Portugal está à espera de que se resolva a Grécia para depois tomarem conta de nós e verem como é que nos vamos resolver. Se calhar o Governo tem tido uma atitude correta e prudente, na medida em que, ao cumprir rigorosamente aquilo que está no programa de entendimento com a Troika, impediu a necessidade de haver a designação de um pretor ou de um cônsul, como sucedeu na Grécia e como sucedeu na Itália. E neste momento Portugal, por enquanto, vai tendo um governo democraticamente eleito que vai tomando conta dos negócios. A contrapartida disto é que o cenário é tudo menos de sucesso. E aí concordo com o Francisco, aquilo que nós vemos nas nossas vidas profissionais não tem nada a ver com sucesso. O que vemos é, o Francisco é mais novo do que eu, vê a sua geração com dificuldades em aceder ao mercado de trabalho, eu vejo a minha geração a ser posta fora do mercado de trabalho para dar cá aquela palha, muitas das vezes apenas para serem substituídos por pessoas que ganham menos. Não existe crédito crunch na economia portuguesa? Eu acho que sim. Acho que existe, designadamente ao nível das PMEs, mal capitalizadas, perdão, porque sempre foi tradição em Portugal de se fazer negócio com o dinheiro dos bancos e não com o dinheiro dos próprios, e neste momento os bancos estão a apertar com as empresas e a matá-las, a pouco e pouco. E matando as empresas mata-se o emprego, matando o emprego, enfim, é um círculo que é conhecido e que só virá a ser resolvido no dia em que vierem cá ter connosco dizer, muito bem, cumpriram a vossa parte, a Grécia está arrumada, vamos então tratar de pôr a economia portuguesa a trabalhar. Porque neste momento o que estamos é em stand-by. Esta estratégia que foi anunciada pelo Ministro das Finanças também hoje na conferência de imprensa vai chamar a si dívidas, acumular, já temos uma média de 8 mil milhões com o seu total, com estes 3 mil milhões de dívidas de entidades públicas que vai chamar a si estes créditos para libertar liquidez para a economia, deixar de estrangular a banca. Não é receita ou pode atenuar? Pode ser uma receita, porque é verdade, de facto, assistimos a um movimento em que as nossas empresas públicas, designadamente as transportes, que são tradicionalmente mais deficitárias... Agora também municípios, também é um problema, sim, aliás, ouviu-se a questão da carta. Exatamente, da carta, para tentar perceber qual é o buraco, pois, essa expressão. Isso também tem que ver com o facto de há razões fiscais para isso. Mas, de todo o modo, indo de encontro à sua questão, se resultar, é um bom remédio, porque, de facto, em determinado momento, houve uma necessidade de substituir as fontes de financiamento tradicionais das empresas públicas por empréstimos e, enfim, operações
junto da banca portuguesa. A banca portuguesa, neste momento, não tem dinheiro para emprestar. Resta saber o que é que a banca nacional irá fazer com esse balão de oxigénio que lhe será entregue. Se vai cumprir rácios, se vai fazer depósitos junto do BCE, que por acaso até estão a pagar bem, ou se vai efetivamente cumprir o seu papel e financiar a economia. Eu, neste momento, como digo, tenho notícia de empresas com resultados positivos, a trabalharem bem, a quem os bancos trancam, não renovam contas correntes calcionadas, exigem empréstimos com spreads de 7%, 8% e garantias reais, etc. Portanto, basicamente, os bancos estão a tratar da sua vidinha eu diria que a economia portuguesa, neste momento, à parte, enfim, o renovar da saúde financeira, não direi, mas económica da banca, parece um bocadinho como a metáfora do cavalo do escocês, que foi comendo cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, e quando se habituou finalmente a não comer, tinha morrido. Francisco, concorda que poderá este dinheiro que o banco vai chamar a si, que o Estado vai chamar a si, para libertar das dívidas de crédito das entidades públicas, ser usado pela banca para tratar, como diz João Espanha, dos seus rácios, dos problemas que têm perante as entidades internacionais? Ponto número 1. Acho importantíssimo que o Estado e as empresas públicas resolvam os seus problemas de dívida, desde logo, e que paguem as suas dívidas a tempo e horas e que pelo menos saibam qual é o cenário. Pode haver razões fiscais para estas cartas para as autarquias, mas eu, como não conheço as razões fiscais, o João conhecerá muito melhor que eu espero que pelo menos seja para perceber o cenário, que a ideia que dá é que não há nenhum governo em Portugal que perceba realmente o cenário total daquilo que se está a passar nos diversos pequenos governos e autarquias que temos espalhados por um país tão pequeno, que é uma coisa extraordinária. Portanto, desde logo perceber isso é importante. E é importante que o Estado resolva o seu problema e que o Estado deixe de ser um agente castrador daquilo que deve ser uma economia de um país moderno e livre. Portanto, concordo com esse aspecto. Agora, com a questão da banca, a verdade é que a própria banca está sujeita a uma enorme pressão hoje em dia. Basta ver os resultados dos bancos e basta ver as exigências que têm ao nível de rácios. Muito relevantes essas exigências, portanto, e são exigências legais, que para os bancos quase que para terem atividade têm que cumprir esses rácios. Se o governo está perante um teste, também a banca está perante um teste severo das entidades internacionais. Exatamente, quer dizer, se calhar o problema disto tudo é que se resolveu fazer tudo ao mesmo tempo. Que a banca financie, mas ao mesmo tempo quer que se cumpra rácios que, do ponto de vista teórico, fazem sentido, mas ao mesmo tempo que a economia não tem financiamento. Isto eu acho que é tudo um problema de timing, é de querer o melhor dos mundos, mesmo que seja completamente contraditório, ao mesmo tempo. Portanto, eu não sei para que é que vai ser utilizado esse dinheiro. Obviamente que a economia precisa urgentemente de financiamento. Não quero com isto dizer que o nosso modelo de desenvolvimento muito acentuado neste país, por vezes quase exclusivamente assente, não havia capitalistas, havia capital que se ia buscar à banca. Nós tivemos esse problema, e aliás é um problema que vem desde logo dos tempos que seguiram à Revolução, que nós acabámos com todo o tipo de capitalistas. Nós tivemos uma ditadura em que já não havia grandes capitalistas porque a ditadura não queria que houvesse grandes capitalistas. Só um parênteses, os capitais próprios que eu coloco numa empresa não têm juros, não têm, enfim, não são custo fiscal. Se eu me financiar junto da banca ou se fizer experimentos com juros, reduz a minha matéria tributável e, portanto, estou mais... Portanto, o próprio Estado empurra os empresários para o financiamento bancário na medida em que castiga fiscalmente a capitalização das empresas. Não podemos esquecer que o Ministro das Finanças diz que, dentro desta lógica, Francisco, para ajudar a conversa, que vai, junto das empresas, do setor empresarial, diversificar fontes de financiamento. O Banco de Portugal e o Estado. Agora, dentro desta lógica que há benefícios fiscais em pedir à banca, descobrir outras fontes de financiamento, onde? Não sei. É perguntar ao Ministro das Finanças, que saberá e que provavelmente depois dirá que tivemos grande sucesso nessas novas fontes de financiamento, que eu não sei quais são neste momento, mas também não sou um técnico ao nível do Ministro das Finanças. Aliás, sou um mero advogado. Portanto, mas pronto, eu estava a dizer é que basicamente nós não temos capitalistas e fizemos uma economia assente muito no financiamento. E de repente deixámos de ter financiamento. E agora não temos nem financiamento nem capitalistas. E não tarda não temos economia e não temos, temos um desemprego alto. Portanto, isto é tudo um conjunto de fatores e um conjunto de medidas, muitas delas contraditórias,
que nós queremos financiar a economia, mas queremos os rácios dos bancos, que os bancos aumentem os seus rácios de capital. Tudo isto, do ponto de vista teórico, faz sentido e é o melhor dos mundos. A questão é, pode ser feito tudo ao mesmo tempo? Podemos fazer tudo isto ao mesmo tempo? Eu tenho sérias dúvidas quanto a esse aspecto. A Troika, no comunicado, que desta vez não apareceu em presença, enviou um comunicado, diz que tem noção que este equilíbrio da desalavancagem da banca e financiar a economia é um equilíbrio difícil de alcançar. No entanto, também não desiste ele. Pensou-se no início que quando houve a primeira reunião da Troika com os banqueiros, com a banca, com os homens da banca, que tivesse de alguma forma transmitido necessário que fosse de alguma forma flexibilizadas estas metas. Não foram. E o Ministro continua a dizer que vamos regressar aos mercados em 2013. Não vamos. Isso claramente. Quer dizer, não preciso, acho que, enfim, não somos adivinhos, mas não vamos regressar aos mercados em 2013. Aliás, isso viu-se nas últimas emissões, as emissões a curto prazo tiveram taxas de juros muito razoáveis, as emissões a longo prazo, aliás, não vamos lá. Continuam no mercado secundário a ter taxas de juros muito elevadas. E isso tem que ver com o facto de estarmos garantidos até um determinado período e depois deixarmos de estar. Esse equilíbrio vamos lá ver. Há aqui, de facto, uma confluência de fatores que são negativos e procíclicos, porque a Troika faz uma coisa ao mesmo tempo que as autoridades europeias fazem outra. Isto é, isso não estou em erro, isto tem a ver não apenas com a implementação dos princípios de Basileia III, mas com a própria com a EBA necessidade... também, que exigiu todos estes limites, mais solidez na banca europeia. Por um lado, e no caso português, em particular, a Troika o que veio fazer foi exigir a revelação das imparidades que estariam ocultas nos balanços dos bancos relacionadas com mau crédito, seja às empresas, seja aquela pequena bolha imobiliária que não é assim tão pequena quanto isso. E, de facto, o que tivemos, de repente, e uma das razões pelo facto, ou para que os bancos tenham apresentado resultados tão maus no último ano, não quer dizer que não tenham feito bons. Tiveram foi que revelar as imparidades que estavam no balanço. Isto é, havia coisas no ativo que não tinham aquele valor e que depois foram levadas a resultado negativo, latente, mas existente, está lá. E, portanto, eu diria que se tivesse a fortuna de ser banqueiro, estaria muito preocupado com a minha empresa e a preocupação com a minha empresa seria, bem, tenho que cumprir os rácios, tenho que recuperar dinheiro, tenho que desalavancar a economia, tenho que tirar o dinheiro da economia, tenho que enxugá-la e trazê-la para dentro dos meus cofres, por forma a poder apresentar-me junto do BCE e por forma a cumprir com aquilo que a Troika me exigiu, não há muito a dizer. A questão, convém não esquecer que a banca portuguesa já não se conseguia financiar no mercado monetário interbancário muito antes do pedido de ajuda de Portugal à Troika. Portanto, a situação dos bancos portugueses, daquilo que eu sei, não sou grande especialista na área, mas tanto quanto sei, como digo, a situação dos bancos portugueses já era má antes de o engenheiro Sócrates pedir ajuda. E, portanto, o que estamos a fazer é uma correção muito rápida de uma situação que levou muitos anos a acumular-se. Tudo num curtíssimo espaço de tempo, para que possamos apresentar valores macroeconómicos interessantes no final deste período, que supostamente seria o período de saneamento que nos permitiria regressar aos mercados e que, do meu ponto de vista, e penso que também do Francisco, é o período de nojo suficiente para que possamos ter um novo balão de oxigênio que possa pôr a economia a funcionar. Como digo, não sei se vamos chegar ao fim deste período em condições, se vamos ter uma economia, como disse o Francisco, para pôr a funcionar, para lhe dar um kick-off e começar a andar. Os números macroeconómicos podem estar bons. Aquilo que nós assistimos ultimamente, e recuperando uma frase do Dr. Jorge Sampaio, há vida para além do déficit, ele dizia isso com um sentido, nós eventualmente hoje dizemos isso com outro sentido. O déficit está a melhorar, mas a vida das pessoas está a piorar muito. E há algumas vidas que estarão a tornar-se absolutamente insustentáveis. E isso acho que não agrada a ninguém, não pode agradar ao Dr. Vítor Gaspar. E, sobretudo, eu teria muito cuidado com a palavra sucesso, porque este esforço de austeridade que nos está a ser exigido tem que ter, isto é, se desaparece a luz ao fundo do túnel,
Não sei o que é que vai ser enfim, as expectativas Vamos são ver muito se importantes. não em terá termos já económicos. desaparecido quando o Primeiro-Ministro disse às pessoas para começarem a emigrar, pelo menos os jovens, não é? Nunca podemos esquecer essas palavras que muitos não gostaram de ouvir. Mas que são verdadeiras. Peço desculpa. Não, eu não gostei nada de ouvir. Eu não gostei nada de ouvir porque, embora ele tenha... Lá está. Mas acabou a luz ao fundo do túnel. O que ele diz é verdade. Ninguém diz que não, mas a tal luz ao O que ele fundo diz é do verdade, túnel mas torna-se mais tenue. Não, mas a questão é assim, eu posso dizer essa verdade aqui porque não sou político. Agora, um Nem o Primeiro-Ministro... Primeiro-Ministro de um país. Um Primeiro-Ministro de um Isso é que é país não nos pode dizer isso, não pode transmitir a qualquer geração deste país, por muita verdade que esteja aí associada. E por muito que nós tenhamos que acordar, não podemos viver na ilusão, e a política de verdade, ok, tudo isso faz sentido, mas a política é a capacidade de alterar a realidade. A política é também a capacidade de alterar a realidade. Não é mentir a realidade, mas é mobilizar um país para que esse país seja capaz de alterar a realidade. E, portanto, isso tem que vir do discurso político, não pode vir de outra pessoa. Não pode vir de nós aqui, que ninguém nos ouve ou ninguém nos dá credibilidade para mobilizarmos quem quer que seja. Falas por ti. E dentro A deste... questão é que já não é um problema de Portugal e é preciso entender que Portugal não regressa aos mercados ou não regressa em boas condições enquanto a Europa não resolver o seu problema global e sistémico. Portanto, eu nem perdia muito tempo a criticar o Primeiro-Ministro nem o Ministro das Finanças, porque acho que fazem o seu papel de bons alunos. É uma fórmula. Há enfants terribles pela Europa fora. Aliás, houve alguns que agora até subscreveram uma espécie de manifesto ou de carta com a sua opinião. Nós não fomos tidos nem achados nesse aspecto e pronto, é uma postura que eu consigo compreender, é uma estratégia, mas não depende de nós. Portanto, enquanto a Europa... Nós estamos, por exemplo, os Estados Unidos estão a fazer uma política completamente diferente e nós aqui dizemos, um dia vão se arrepender. Não sei. O tempo dirá, a história o dirá, e nós aqui também vamos estando a analisar cada Europa, passo. se não mudar, vai se arrepender seguramente. Esperemos que não, que isso poderia prejudicar Portugal. Obrigada a ambos pela presença neste Closing Bell.